O Fábio falou o seguinte: Eduardo, eu utilizo as montagens de robótica de uma empresa. Não posso falar qual, mas de certa forma eu fico preso aos manuais, onde trabalho com grupos de 4 alunos e suas funções. Bom, Fábio, eu entendo isso e isso faz parte. Uma coisa que talvez eu possa dar um conselho para você, até de você testar realmente e ver se funciona. Foi o que eu comentei do tema livre. Tenta arriscar realmente, se arriscar com os alunos de fazer uma aula experimental, fazer um tema livre e permitir com que eles tentem criar as suas próprias coisas. Eu lembro que na época, quando eu era aluno, falavam bastante que quem tinha medo de errar eram os adultos e que as crianças elas não tinham medo de errar. Elas estavam abertas a experimentar, testar, errar, e isso faz parte. A robótica é uma área que permite você testar bastante e permite você experimentar bastante. Eu, por exemplo, já fiz várias aulas que não deram certo, mas que foram interessantes para testar. Por exemplo, eu fiz uma montagem com meus alunos que eu queria falar sobre as Olimpíadas. E aí eu vi na internet um brinquedo de criança que era um ginasta, que você apertava um botão e ele girava, quando você apertava o outro ele saltava. E aí beleza. Aí eu fiz essa montagem, meus alunos montaram, e aí não funcionou muito bem. Tipo, os alunos gostaram de ficar tentando lá fazer o robô ficar em pé, aí ele tentava cair. Por exemplo, alguns deles fizeram até agora, na última aula, que foi terça ou quarta, se não me engano, eles fizeram essa montagem. E aí foi divertido tentar, ver se ele ia ficar em pé. Então, fica aberto a testar, fica aberto a arriscar nas aulas e que os alunos com certeza vão ficar abertos, não vão se importar, e você buscar contribuir e ajudar eles quando eles travarem alguma coisa. Isso é um processo. Quando eu comecei na robótica, quando eu comecei a dar aula, na verdade, eu comecei a dar aula, isso no meu primeiro ano do ensino médio. Tinha uma professora que dava aula e eu tinha treino da equipe de robótica logo depois dessa aula de robótica. E aí, ao invés de eu ficar esperando a aula de robótica terminar, eu ia para a sala de robótica ajudar na aula. E por que eu fazia isso? Porque eu queria aprender mais sobre construção. E como é que eu poderia aprender mais sobre construção? Não era necessariamente que o tema da aula ia me ajudar nisso, mas por conta dessas aulas terem um certo desafio e terem um certo misticismo de você não necessariamente ter a resposta de tudo, você ir descobrindo a questão da montagem, eu acabava aprendendo com os alunos e aprendia técnicas diferentes, porque eu tentava fazer junto com eles a montagem. Então isso me ajudou muito a me desenvolver como construtor, me ajudou muito a me desenvolver como programador também. E quando eu comecei, por exemplo, a criar minhas próprias montagens, as primeiras montagens eram péssimas mesmo, depois eu fui melhorando. Então, com o tempo, com a prática, você vai pegando um jeito nisso. Então, acho que isso é uma boa ferramenta que você pode seguir, ok? E para você que também quer ter mais confiança nas montagens, que está querendo ter montagens para utilizar em sala de aula, eu tenho algumas montagens disponíveis que você pode adquirir. Então, tem um atacante de futebol, tem uma cesta de basquete, tem um sistema solar. Então, eu fiz uma montagem voltada para geografia e ciências, para mostrar que você pode utilizar a robótica para relacionar com outras áreas do saber, sem não necessariamente engenharia, mas você pode relacionar com ciência, geografia, matemática, física, química, biologia, história e por assim vai.